Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte do 8º ano. Eu sou a professora Arlene Azulay e hoje eu vou falar para vocês sobre o gênero musical brasileiro que tem mais de 130 anos de existência. Então, vamos conhecer esse gênero musical? Então, hoje nós vamos falar sobre gênero musical choro. Então, vamos ao conteúdo da aula de hoje. Vocês já ouviram falar em choro ou chorinho? Provavelmente já ouviram falar. Então, esse gênero musical foi o primeiro gênero musical tipicamente brasileiro. Ele surgiu lá no período imperial, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro. E então houve várias mudanças administrativas, culturais, urbanas. Então vieram para cá vários estrangeiros. E foi criada a Academia de Artes, de Belas Artes. E nessa academia havia um conservatório de música. Então vieram para cá vários estrangeiros, principalmente Joaquim Calado, que era um compositor e músico, flautista. Então foi Joaquim Calado que criou esse gênero. Então, durante esse período, vieram vários músicos lá da Europa com seus costumes, vieram os instrumentos musicais, o piano, a flauta, o flautim, bandolim, e também aqui já viviam os escravos, que tinham seus costumes, principalmente o lundum. Então, com a mistura desses dois ritmos, surgiu esse ritmo tipicamente brasileiro, ou seja, não havia nenhum ritmo brasileiro, apenas músicas estrangeiras, como a polca, o shot, a quadrilha, e também as músicas das batucadas, né, dos africanos, que teve uma influência muito grande aqui no Brasil. Então, com a mistura desses dois ritmos, surgiu esse ritmo tipicamente brasileiro. E nós vamos conhecer também alguns compositores, os mais indicados. Vamos conhecer Joaquim Calado um pouco mais, Pixinguinha, que é homenagem a esse compositor, flautista. Foi criado o Dia Nacional do Choro, que é dia 23 de abril, devido ao nascimento desse músico, esse compositor que teve uma importância muito grande aqui no Brasil. Mas por que, professora, essa palavra choro ou chorinho? Bem, alguns autores identificam esse nome devido ao que a maneira chorosa dos instrumentistas tocarem os instrumentos musicais. O ritmo do chorinho, ele é apenas instrumental, ou seja, é apenas tocado com instrumentos musicais, não tem música, não tem cantor, certo? É um ritmo bem eufórico, bem rápido, e apesar disso, ele é chamado de chorinho, devido à maneira lamentosa de chorar. Tem um outro também, um folclorista brasileiro, ele identificou esse choro como um ritmo que veio lá dos escravos, que era um baile chamado cholo. Então, ele identificou como o nome chorinho, devido a esse baile que havia durante o período colonial. Então, vamos agora conhecer um pouco o conceito sobre o choro ou chorinho. Bem, ele é um gênero musical popular e instrumental brasileiro que surgiu no Rio de Janeiro em meados do século XIX, quando a família real se instalou no Rio de Janeiro e trouxe várias mudanças administrativas, urbanas, então vieram vários estrangeiros para cá. Bem, o choro ele pode ser considerado a primeira música urbana tipicamente brasileira, e ao longo dos anos se transformou em um gênero mais prestigiado da música popular nacional, reconhecido com excelência e requinte. Ora, esse gênero ele tem mais de 130 anos de existência aqui no Brasil, e ele é considerado o patrimônio cultural e material brasileiro. Olha que importância ele tem para a nossa cultura, o choro, né? Então, ele se destaca também pela capacidade de improvisar, de um instrumento dialogar com outro. Então, os instrumentistas, eles têm que ter uma habilidade muito grande para tocar os instrumentos musicais. E eles improvisam.
Um músico desafia o outro na hora que estão tocando. E Joaquim Calado foi um dos compositores que criou esse ritmo, que teve esse poder de improvisar os instrumentos musicais ali na hora que ele está desafiando o outro. Então, os músicos têm que ter a capacidade de desafiar e de improvisar, e tem uma maneira muito rápida de tocar esse instrumento, já que ele é um instrumento, ele é um gênero, né, que é tocado apenas por instrumentos musicais. O choro, ele é assim chamado por seu jeito lamentoso e choroso, embora seja caracterizado por uma musicalidade inquieta e eufórica, marcada pela habilidade excepcional dos instrumentistas na execução deste ritmo e também por seu poder de improvisação, como eu já falei para vocês, né? Então, a composição instrumental dos primeiros grupos de choro era baseada na trinca flauta, violão e cavaquinho, ou seja, só por 3 instrumentos musicais, que era a flauta, o violão e o cavaquinho. E esse núcleo inicial do choro também chamava pau e corda, por serem de ébano as flautas usadas, ou seja, as flautas eram confeccionadas por madeira, chamada de pau de ébano. E também existiam os instrumentos de sopro, que eram as flautas, né? Então, primeiramente, ela era tocada por esses 3 instrumentos musicais, que era a flauta, o violão e o cavaquinho. E no final do século XIX, e início do século XX, outros instrumentos de sopro e corda, como o bandolim, o clarinete e o flautim, foram incorporados aos conjuntos e utilizados também pelos solistas. Vamos conhecer agora alguns dos instrumentos musicais do choro que foram introduzidos, além daqueles 3 que nós já falamos. Aí nós temos o violão de 7 cordas, temos o violão clássico e o bandolim. Então, todos esses 3 instrumentos são os instrumentos de corda. E também temos a flauta. A flauta, que é um instrumento de sopro. Temos também o cavaquinho, que é um instrumento de corda. E o pandeiro, que teve influência lá do ritmo do lodum, né? Que é uma característica das crenças do batuque dos africanos que chegaram aqui. Então, uma influência musical dos africanos. Então, como eu já falei para vocês, o choro, ele se formou, né, da junção desses 2 ritmos, tanto do lodum quanto de influências estrangeiras, dos instrumentos que vieram para cá, e também da dança, como a valsa, a polca, né, a quadrilha. Então, foi a partir daí que Joaquim Calado começou a criar esse gênero musical. Então, quem foi Joaquim Calado? Como eu já havia falado para vocês, ele foi um famoso flautista deste período e é registrado historicamente como um dos músicos que conceberam o chorinho, pois foi ele que adicionou a performance da flauta, a colaboração de 2 violões e de um cavaquinho, que deram início ao caráter improvisador do chorinho atual. Então, olha só, havia só 3 instrumentos, né, que era o pau de corda, né, de ébano, que eram os instrumentos confeccionados, e o Joaquim Calado, ele adicionou mais 2 violões e um cavaquinho, que deram início ao caráter improvisador. Então, foi a partir daí que veio essa improvisação ali na habilidade dos músicos de tocar aqueles instrumentos musicais. Então, como eu já falei para vocês, no dia 23 de abril é considerado o Dia Nacional do Choro. Mas por que esse dia, professora? Porque em homenagem a um compositor, maestro e flautista brasileiro chamado Pixinguinha. Então, foi a partir do nascimento desse compositor, que foi dia 23 de abril, que foi considerado o Dia Nacional do Choro, para homenagear esse compositor. E agora vamos conhecer alguns dos principais representantes do choro. Primeiramente, nós vamos conhecer melhor o Joaquim Calado, né, que é considerado um dos criadores do choro, ou pelo menos um dos principais colaboradores
para o surgimento do gênero. Esse flautista era professor da cadeira de flauta do Conservatório Imperial. Como eu falei para vocês, houve várias mudanças no período imperial, vieram vários estrangeiros aqui para o Brasil e vieram esses músicos também. E o Joaquim Calado, ele era músico, professor da academia ali do Conservatório de Música. Então foi a partir daí que ele criou esse gênero que até hoje é considerado um patrimônio, né, cultural aqui do Brasil. Quer dizer, uma música muito importante para os brasileiros, para a gente. Então, por volta de 1870, o Joaquim Calado ele criou seu conjunto que ficou conhecido como Choro de Calado, composto de 2 violões, um cavaquinho e sua flauta, que era instrumento de solo. Olha só a importância do Joaquim Calado. E também uma primeira composição de Joaquim Calado, ele compôs a Flor Amorosa, foi uma das primeiras composições de choro. Vamos conhecer mais um pouco Pixinguinha, né? Que graças a ele nós temos o Dia Nacional do Choro, que é no dia 23 de abril. Olha só, o nome do Pixinguinha é Alfredo da Rocha Viana Filho. Ele é conhecido como Pixinguinha. Ele foi um maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador brasileiro. Pixinguinha é considerado um dos maiores compositores da música popular brasileira. Contribuiu diretamente que o choro encontrasse uma forma musical definitiva. Ou seja, antes de Pixinguinha, o gênero musical choro, ele não era um ritmo definitivo, ele era uma mistura de vários ritmos, como o lodum, como os ritmos estrangeiros, a polca, como a gente viu, a valsa. Então, foi a partir de Pixinguinha que foi esse título definitivo do choro. É por isso que tem esse Dia Nacional, né, do Choro, que é em homenagem a Pixinguinha. Nós temos também a Chiquinha Gonzaga, que ela tornou-se a primeira mulher compositora brasileira e também a primeira pianista do choro. Ainda com destaque, consagrou-se a primeira mulher a dirigir uma orquestra, portanto, a primeira maestrina brasileira. Em 1889, compôs uma marchinha de carnaval que até hoje é cantada pelos foliões em todo o país. Abre alas. Então, a Chiquinha Gonzaga, ela estava bem à frente do seu tempo. Ela pensou lá nos anos... Na década de 1800, lá, uma mulher tocando piano, uma mulher maestrina, compositora. Então, a Chiquinha, nessa época, ela brigou com toda a família, ela preferiu a música. Então, ela foi uma vanguardista, ela estava à frente do seu tempo. E a música Abre Alas, até hoje nós conhecemos. Quem nunca foi a um baile de carnaval e ouviu essa música? Ou abre alas que eu quero passar. Então, até hoje ela toca nos bailes de carnaval, né? Considerada uma marchinha. Nós temos também o Zequinha de Abreu. Sua música mais conhecida foi Tico Tico no Fubá, quando sua música emplacou, assinou contrato com uma gravadora, se comprometendo a compor uma nova música a cada mês, passando a ser talvez o único compositor de sua época a trabalhar dessa forma. Olha só, Zequinha de Abreu, com essa música Tico Tico no Fubá, ele teve um destaque tão grande que uma gravadora contratou ele para ele gravar todo mês uma música diferente. Olha só, ele foi o único compositor dessa época que teve esse destaque de gravar uma música cada vez. Vamos ouvir agora, para vocês relembrarem, essa música Tico Tico no Fubá, de autoria de Zequinha de Abreu. Vocês perceberam ali o ritmo do chorinho, que ele é apenas instrumental, ou seja, não tem ninguém cantando a melodia da música.
já que é um ritmo que instrumental. E Tico Tico no Fubá, tenho certeza que vocês também já ouviram essa música nos bares do carnaval. E vamos agora mostrar um outro compositor, que é o Valdir Azevedo. Bem, ele gravou em 1949 seu primeiro disco em 78 RPM. O que é, professor, RPM? É rotação por minuto. Nessa época não havia esse playlist que vocês têm hoje, que tem uma possibilidade muito grande de tocar várias músicas num determinado espaço de tempo. Então, ele é formado por 2 choros, de um lado Carlotinha e do outro Brasileirinho, né? Que até hoje é tocado e lembrado nas novas gerações. Nós também temos uma intérprete do choro, que é a Ademilde Fonseca. Obteve sucesso com uma grande intérprete de música, como Tico Tico no Fubá, e outro clássico brasileirinho. Sua fama como cantora de choro aumentou e a Ademilde passou a ser procurada pelos compositores para gravar suas músicas. Então, ela participou de diversos concursos de festivais divulgando choro em todo o lugar que cantava. Então, a Ademilde era uma intérprete do choro, tá? Ela não era compositora, ela apenas cantava as músicas. E agora chegou o momento da nossa DLI. Bem, você conhece alguma música do gênero musical choro? Qual o dia é considerado o Dia Nacional do Choro? Explique com suas palavras como o choro surgiu no Brasil. E na segunda questão nós temos o seguinte: o gênero musical choro, popularmente conhecido chamado de chorinho, é um estilo de música popular instrumental brasileira com mais de 130 anos de existência. Os conjuntos que executam são chamados regionais e os músicos, compositores e instrumentistas são chamados de chorões. Cite o nome de 2 músicas de chorinho com seus respectivos compositores e chorões. Dentro de alguns minutos nós voltamos para nossa primeira interatividade da aula de hoje.
Bem, chegou o momento da nossa primeira interatividade. Eu quero parabenizar os alunos que estão prestando atenção da aula, estão respondendo às interatividades. Parabéns para todos vocês, continue assim. E vamos agora comentar sobre algumas respostas que vocês responderam no nosso chat. Então, vamos. Bem, Henrique, não dá para eu verificar direito, acho que é Henrique. Henrique, ele respondeu letra B, foi dia 23 de abril. Bem, a questão 1, ela tinha 3 perguntas, que era a primeira era a letra A, a primeira pergunta, a segunda era a letra B e a segunda era a letra C. Então, a letra A pergunta era a seguinte: se você conhecia alguma música do gênero choro. Então, alguns de vocês não conhecem, porque não faz parte do cotidiano, mas eu tenho certeza que vocês já foram a algum baile de carnaval e já ouviram algumas marchinhas, não é isso? E a letra B, ela pergunta qual o dia é considerado o Dia Nacional do Choro. Então, alguns de vocês responderam dia 23 de abril, não é isso? Parabéns. Por que dia 23 de abril? É devido à homenagem de um compositor, flautista e maestro brasileiro chamado Pixinguinha. Então, parabéns para vocês. E a outra pergunta é: explique com suas palavras como o choro surgiu no Brasil, né? Alguns de vocês responderam que foi no Rio de Janeiro, lá no período imperial, quando foi criada a Academia de Arte, né? Um conservatório. Então, vários estrangeiros chegaram ao Brasil, né? E foi aí que, com a mistura do lundum, que é um ritmo tipicamente, né, brasileiro, juntamente com alguns costumes, danças, músicas como a polca, a valsa, o shot. Então, foi aí que surgiu. Através de quem? Através do Joaquim Calado. Então, a sua origem, ela remonta lá no século XIX, né? Lá no Rio de Janeiro, que ganhou uma forte expressão nacional, e hoje ele é considerado o patrimônio cultural imaterial brasileiro. Quer dizer, na nossa cultura o chorinho. Bem, e a outra questão é a seguinte:
solicitou para vocês citar o nome de a música de um chorinho com seus respectivos compositores. Eu quero parabenizar alguns de vocês que responderam, né? Qual foi o ritmo do compositor Pixinguinha? Qual foi a principal música dele? Foi Carinhoso. Então, quero agradecer a participação de vocês e até a próxima aula de arte. A sua aula continua no próximo vídeo.